O Manchester City pode se tornar oficialmente o campeão da Premier League já no próximo fim de semana. São duas as possibilidades. Ser campeão no sábado, caso o Arsenal perca fora de casa para o Nottingham Forest, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. A outra possibilidade, independentemente do que o Arsenal fizer, ou dos pontos que o Arsenal somar, está no domingo, quando o Manchester City enfrenta o Chelsea em Manchester e uma vitória sacramenta mais um título de Premier League para o time de Pep Guardiola. Seria o tricampeonato seguido, algo que apenas um outro clube inglês conseguiu na era Premier League, que foi o Manchester United, em duas oportunidades sob o comando de Sir Alex Ferguson. Cada vez mais Guardiola vai fincando o seu pé, pressionando a própria digital na história do campeonato inglês, na história das competições inglesas, e agora tem mais uma oportunidade na Liga dos Campeões. Entre hoje, quando o Manchester City consegue uma vitória importantíssima fora de casa contra o Everton, 3-0, e o próximo fim de semana, quando pode carimbar o título da Premier League, existe, claro, esse detalhe chamado semifinal da Liga dos Campeões contra o Real Madrid aqui em Manchester. Vai definir se o City celebra a Premier League no próximo fim de semana, olhando para a tríplice coroa ou não. Olhando não só para o dia 3 de junho, quando enfrenta o Manchester United na final da Copa da Inglaterra, ou se olha também para o dia 10 de junho para Istambul, para a final da Liga dos Campeões. Hoje essa vitória de 3-0 veio com uma atuação magistral de Ilkay Gundogan, mais uma dentro da Premier League. Nas últimas duas partidas na competição, ele soma 4 gols marcados e 1 assistência. Hoje ele faz um gol genial para desatar o nó de uma partida que era complicadinha para o Manchester City contra o desesperado Everton, fora de casa. E depois, no minuto seguinte, ele dá assistência para o Haaland, claro, marcar de cabeça. 36 gols para o Haaland nessa Premier League, 52 na temporada, imparável, irretocável. E o Haaland que marcou no terceiro toque dele na bola na partida, tá? Já estava no fim do primeiro tempo. Ele tinha tocado 2 vezes na bola. Críticas. Bom, no terceiro ele fez o gol. O Haaland e o Gundogan, né, foram alguns dos titulares utilizados pelo técnico Pep Guardiola. De Bruyne, Stones, Bernardo Silva e Jack Grealish começaram descansando, poupados no banco de reservas. No segundo tempo, o Gundogan, mais uma vez, ele colocou números finais no placar da partida, fez um bonito gol de falta. 3-0 para o Manchester City, que jogou mais cedo, já tinha cheiro de campeão da Premier League, e aí esse cheiro ficou cada vez mais intenso a cada gol marcado pelo Brighton em cima do Arsenal. Uma atuação incrível, histórica, imparável do time do italiano Roberto De Zerbi para cima do vice-líder, do time que mais rodadas liderou a Premier League nesta competição. E o Brighton jogou com coragem, o Brighton jogou de maneira inspiradora. É muito bonito ver esse Brighton jogar. O Brighton, em muitos momentos, no 0-0, no 1-0 e depois do 2-0, claro, fica mais fácil, mas enfim, em vários momentos do jogo colocou o Arsenal na roda, cara, dentro do Emirates Stadium. Mais méritos do Brighton do que críticas ao Arsenal. O Brighton é um excelente time de futebol e um excelente projeto de futebol. O Brighton depende apenas de si para garantir vaga para a próxima Europa League. Seria a primeira participação do clube em competições europeias na própria história. O Brighton que já faz a melhor campanha da própria história dentro da primeira divisão inglesa, com mais vitórias, mais gols, mais pontos, enfim. De tirar o chapéu esse trabalho do Brighton e do Roberto De Zerbi. O Arsenal fica com as lamentações. Claro, a sensação é de uma temporada excelente, uma temporada que recoloca o Arsenal na Liga dos Campeões, que não disputava desde 16, 17. O Arsenal pode terminar com a maior pontuação desde os tempos em que o Wenger fazia grandes trabalhos, né? Então, assim, o Arsenal já tem uma campanha ótima para a própria história recente dentro da Premier League, mas ela fica, não sei se manchada, mas ela fica com mais sensação de frustração nessa reta final por conta daqueles tropeços contra Liverpool, West Ham, principalmente Southampton, por conta dessa derrota feia e pesada dentro de casa hoje. Vamos ver o que vai acontecer nessas duas rodadas finais, contra o Forest fora de casa e depois contra o Wolverhampton, fechando assim a própria participação nessa Premier League dentro do Emirates Stadium. É uma questão de tempo.
Nesse momento, eu vou me arriscar a falar que a matemática é um detalhe. O Manchester City, daqui a pouco, vai bater o carimbo em mais um título da Premier League para esse clube e para Pep Guardiola, que desde que chegou aqui, colocou todas as competições inglesas no bolso. Falta uma, que não é inglesa apenas, que é a europeia. Claro, falta a Liga dos Campeões.